Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo e estamos aqui para poder falar um pouquinho a respeito de Bíblia. E, sem muito papo, sem delongas, vamos direto ao assunto. O papo aqui é Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Quando o assunto é o Evangelho, quando o assunto é Jesus Cristo, quando o assunto é igreja, quando o assunto é vida eterna. São muitos os ensinamentos que têm sido passados nesses últimos tempos. São diversos ensinamentos. E eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que temos aprendido. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre ser santo. O que é ser santo? O que você já ouviu falar a respeito de ser santo? O que te ensinaram a respeito de você ser santo? O que você já procurou ler a respeito sobre esse assunto? Quando o tema é santidade, ser santo como Deus é santo. Qual foi a sua chave de interpretação sobre os textos que você leu a respeito disso? O que você então aprendeu sobre isso? É isso que nós vamos falar aqui um pouquinho. Então, o que é ser santo? A palavra santo, etimologicamente falando, significa separado, um ser separado. Na religião, ser santo significa estar separado a partir de um julgamento presunçoso que é feito a partir do seu padrão. É um julgamento segundo os seus padrões. É um julgamento presunçoso, onde se faz separação de forma física a partir de costumes, crenças, do que se come, daquilo que se bebe, daquilo que se veste, a sua cultura, tipo de música. Então, a palavra santo na religião vem desta forma, trazendo um juízo presunçoso a partir de uma cultura onde essa pessoa se julga melhor do que as outras que não fazem aquilo que ela faz, que não têm os mesmos costumes daquilo que ela tem como costume na sua religião. Aquilo que ela traz consigo do meio religioso da qual ela tem como sua base de vida espiritual. E a partir desse julgamento, ela se torna um tipo de nazireu separado, santo, mas na verdade ela se torna um narcisista, presunçoso e pior, que acaba usurpando a Deus, porque Deus é o juiz. A Deus cabe o juízo, mas essa pessoa acaba usurpando a Deus, trazendo e lançando juízo sobre todos os outros que não vivem segundo o seu padrão ou seus padrões. Esse é um ser santo segundo a religião. É um exemplo bem clássico. Entre o povo judeu haviam quatro grupos religiosos. Haviam os saduceus, fariseus, os zelotes e havia um grupo chamado os essênios. Os essênios eram um povo que era bem extremista nesse assunto, porque eles saíam bem para fora das comunidades, das cidades, iam para desertos, para lugares retirados, e ali faziam as suas comunidades. Esse grupo essênios, inclusive João Batista, o Batista que batizava as pessoas no Jordão, ele vem desse grupo. Os essênios, eles tinham essa extrema forma de se
fazerem santos, a partir da separação de tudo e de todos, e eles faziam rituais em tanques de água, onde eles lavavam o dia inteiro, eles se lavavam, e lavavam as mãos, lavavam o rosto, lavavam os pés, eles se lavavam, se purificavam com água o tempo todo, para que pudesse estarem sempre santos, não é? E João Batista, quando ele vem pregando e anunciando o reino, porque ele seria aquele que estaria preparando o caminho para que o Senhor Jesus Cristo viesse logo depois, esse João Batista, tomado pelo Espírito de Deus ali na sua forma de vida, ele, junto a esses essênios, parece que eu estou até vendo as pessoas lá se purificando, se banhando, banhando suas mãos, o rosto, os pés ali naqueles tanques. E de repente João Batista chama, convida todos para estarem com ele à margem do Jordão e começa a olhar para todos eles e dizer o que está escrito no Evangelho: raça de víboras, vocês não são santos. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aprendei, pois, a gerar frutos dignos de arrependimento. Ele chamou todos de víboras. E aí, de uma forma conclusiva, ele começa a trazer um por um dentro do Rio Jordão e a mergulhar todos na água. É como se ele estivesse dizendo para eles: não adianta você lavar sua mão, não adianta você ficar lavando o seu rosto, esse costume de ficar se purificando com banhos nos pés, essas coisas. Eu vou pegar vocês e mergulhar todos no Jordão. E depois que eu mergulhar todos e tirar, eu quero ensinar para vocês que esse aqui não é um banho de purificação, mas é um sepultamento da sua vida, e que você precisa, na verdade, é nascer de novo. Porque é necessário nascer de novo e não tentar se purificar a partir de banhos e de banhos, de banhos. Talvez eles fossem, no máximo, pessoas mais limpinhas do que as outras, falando de uma forma higiênica, mas a respeito de espiritualidade, banho nenhum muda a vida de ninguém. Não é água que vai fazer você ser uma pessoa mais santa. E esses essênios, eles viviam totalmente separados mesmo, longe das grandes cidades, bem retirados, em comunidades, faziam esses banhos de purificação, mas ali se levanta um líder chamado João Batista e começa a mergulhar todos eles na água, chamando eles de raça de víboras, chamando eles de cobras, de serpentes, dizendo para ele: não adianta vocês se purificassem. Eu vou mergulhar todos vocês na água por inteiro, não é o braço, não é o rosto, não é a perna, é tudo. Vocês precisam, na verdade, se banhar tudo, mas não é um banho qualquer. O que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam ser mergulhados aqui no propósito de entendimento que vocês estão sepultando. Estão sendo sepultados simbologicamente aqui, de uma forma simbólica, estão sendo sepultados para nascer de novo, porque é necessário nascer do Espírito. E a partir desse novo nascimento, produzir frutos dignos de arrependimento. Mas esse exemplo dos essênios, vamos falar também no exemplo dos fariseus. Né? Os fariseus, assim como tinham os essênios, tinham os fariseus, tinham os saduceus, os zelotes. No caso, os fariseus e os saduceus eram já grupos que eram muitos, eles eram ricos, eles estavam ocupando sempre os melhores cargos ali nas cidades, eles governavam tudo, e eles tinham dinheiro, eles tinham status, eles eram de uma casta melhor, mais elevada, era um clero pago, bem pago, eram, na maioria deles, sacerdotes. Então, esses homens, eles também tinham esse costume de santidade, segundo o seu padrão de religião, segundo o judaísmo. Eles não tocavam em mortos, eles não tocavam em mulheres, dependendo dos dias delas, não tocavam nelas, eles diziam que não tocavam. Eles não se assentavam com nenhum pecador, eles não comiam qualquer coisa, eles não faziam qualquer coisa, eles sempre lavavam as mãos o tempo todo também. Eles tinham vários costumes.
para serem e se conservarem, sim, santos. E esses fariseus, eles não se misturavam de forma alguma com os publicanos, que eram pecadores. Publicanos eram alguns homens de Israel que não faziam parte do judaísmo, eram homens comuns, porque ser israelita é uma coisa, ser judeu é outra coisa. Ser judeu é ser um religioso israelita. E ser israelita é ser um ser daquela pátria. E, e então, Jesus Cristo, ele fala a respeito, quando ele diz aos seus discípulos, olha, 2 homens subiram a orar, um era fariseu e o outro era publicano. E o fariseu orava diante de Deus assim, Senhor Deus, eu te agradeço porque eu sou dizimista. Senhor Deus, eu te agradeço porque eu tenho guardado as ordenanças de Moisés. Senhor Deus, eu te agradeço porque eu não sou igual esse publicano pecador que está aqui do meu lado. E aí, o texto vai nos dizer que aquele ser que estava ali do lado, aquele publicano pecador, ele baixando a sua cabeça orava assim: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Deus, olhando aqueles 2 seres orando, o que será que ele disse ou como ele viu aquela situação? Jesus, ensinando os seus discípulos, perguntou a eles: o que vocês acham? Deus recebeu a oração de qual deles? E aí então o próprio Jesus diz: Deus ouviu a oração do pecador, porque eu não vim chamar quem é justo, eu vim chamar a quem é pecador. Ou seja, aquele que se diz ser santo, aquele que diz ser justo segundo o seu padrão, diante de Deus, ele não é nada a não ser um presunçoso, um fariseu, que acha que se banca diante de Deus pela sua forma de viver e seus costumes. Nada mais além disso. Então, esses são exemplos de alguns acontecimentos daquela época, não é? Então, ser santo, segundo a religião, é isso. Se você paga um dízimo, se você toma uma santa ceia naquele mês, se você está vestido com uma determinada roupa, se você não bebe esse tipo de bebida, ou se você não come esse tipo de comida, se você tem o cabelo cortado dessa forma, se você tem esses costumes assim e acredita nesses padrões, você é um religioso. E tem que tomar cuidado, porque agindo assim você está usurpando a Deus e achando que se banca diante de Deus. Não se banca. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. A glória de Deus é dele. Está escrito. Ele não dá sua glória para ninguém. Quem é o santo? Segundo a religião, o santo são essas pessoas que fazem esse desserviço a Deus. Porque, na verdade, são muitas as pessoas que foram lançadas à margem desse fluxo de crença da religião, lançadas à margens. E essas trouxeram consigo traumas por causa do preconceito, por causa de se sentirem culpados, se sentirem indignos, e acabaram por até ter danos irreversíveis por causa de serem submetidos a tais julgamentos, segundo os padrões da religião. Perigo. E o que é ser santo a partir da pessoa de Jesus Cristo? Quem é Jesus? Jesus é o nosso modelo, não é? Somos seguidores de Jesus, ele é nosso modelo. Qual era o padrão de Jesus Cristo de ser santo? Totalmente diferente da religião, que se separava fisicamente de tudo e de todos, e tinham vários costumes daquilo que se come, que bebe e a forma de viver.
Jesus Cristo, o Santo de Deus na terra, o divino homem, ao contrário de tudo isso, ele tinha aquela habilidade de, ao invés de se separar, ele tinha aquela habilidade e aquele cuidado de se misturar com todos, de comer com todos, de estar com todos, com religioso, com pecador, com publicano, com leprosos, sem se macular, sem perder a sua essência, porque ele tinha em si espiritualidade e tinha raciocínio para discernir quem ele era. Então, o Santo de Deus na terra, ele não se separava de ninguém fisicamente e nem ficava cheio de não me toque. Ele tocou em morto, ele tocou em leproso, ele esteve com mulheres, conversando com mulheres que eram indignas, como a mulher samaritana. É um exemplo, tem outros também, como a mulher que ele expulsou o demônio dela, as Marias. E isso não fez deixar de ser santo. Ele era o próprio santo de Deus na terra. Então ele se misturava com tudo, com todos. Ele bebia, ele foi chamado de glutão porque ele comia com todos. Ele foi chamado de bebedor de vinho porque ele bebia. Onde ele estava, se tinha pessoas com ele à mesa e serviam alguma coisa, ele comia, servia, ele bebia. Com ele não tinha isso. Ele estava em comunhão com todos aqueles que o procuravam. E ele, na sua forma santa de ser, na sua forma divina, o próprio Filho de Deus, ele estava com todos sem perder a sua essência, porque ele tinha sua espiritualidade, ele tinha seu raciocínio de entender que ele podia estar com todos, sendo luz, sendo sal, sendo cura, estar com todos, sem fazer acepção de ninguém. E acima de tudo, ele não usurpou a Deus, mesmo sendo Deus. Ele não usurpou a Deus, ele não lançava juízo sobre ninguém. Ele não lançava, pelo contrário, ele perdoava os pecados, ele perdoava os pecadores. Este era Jesus, o Santo de Deus na terra. O Santo de Deus na terra. E como ser santo como igreja? Ser santo como igreja é simples, não tem nada a ver com costume, não. Ser santo como igreja é ser um imitador de Jesus Cristo. Não é se separar de ninguém fisicamente, de costumes, não. É ter a racionalidade e espiritualidade, ser um ser espiritual e racional o bastante para discernir que não somos melhores do que Jesus. Então Jesus é o nosso modelo. Segundo, é ter racionalidade e espiritualidade para termos discernimento que não podemos usurpar Deus. A partir daí nós não julgamos ninguém. Pelo contrário, nós estaremos sempre dizendo para Deus que nós somos realmente o que somos, pecadores, porque somos mesmo. E Deus é o santo maior. E é Ele, é nele, tudo para Ele, por Ele. Ele é o ser todo-poderoso, a glória é dele, e nós não. Nós somos dependentes dele. Então, ser um ser santo é imitar Jesus Cristo na nossa forma de viver. É estar junto, é estar misturado, é ser o sal na terra, é ser luz na terra. É onde quer que formos, nós nos misturarmos sem perder a nossa essência, a essência da nossa espiritualidade e do nosso raciocínio, que nos dá discernimento para entender que temos direito a tudo, mas ao mesmo tempo temos que ter discernimento para entender que Deus formou tudo, que tudo é bom, que tudo Deus fez para nós, podemos comer, podemos beber de tudo com inteligência, com sabedoria, a nossa forma de viver. Isso é ser santo diante de Deus. É ser um ser que se mistura e não perde sua essência. Você pode estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, seja com quem for, mas você sabe os seus limites. Você sabe viver em comunidade. Você
tem inteligência o bastante para entender que você é um ser criado a partir de Deus. Você é um humano, um humano de Deus. Um humano de Deus é o quê? É um humano, um ser humano divino. O que é ser um humano divino? É ser um ser humano santo. E o que é ser um ser humano santo? É ser um ser humano que não é um ser humano que age igual um animal. Porque quando ele passa a agir como uma besta, como um animal, ele deixou de ser humano. Então é ele voltar para o padrão de ser humano. Porque nós temos entendido que essa é a nossa posição. É ser um humano divino. E não um humano idiota que age por instinto, que faz tudo por impulso, instinto e age como um animal, fazendo mal. Pelo contrário, somos um ser humano divino, espiritual, com raciocínio bastante para entendermos que somos feitos a partir de Deus, somos feitura de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então somos um ser humano divino, ou seja, somos homens e mulheres santos, ok? Sem julgar ninguém, sem usurpar Deus. É isso aí. Seja feliz, Deus te abençoe.